Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a Lumix G100D, uma camerinha aqui pequena, relativamente pequena, bem pequena na verdade. Se você é um entusiasta de fotografia ou filmagem e também um profissional buscando uma câmera B para alguns tipos de produção, talvez a Lumix G100D seja essa câmera. Antes de mais nada, eu gostaria de te dizer que esse vídeo é um oferecimento da Panasonic Brasil, que disponibilizou essa câmera para a gente fazer um review aqui para vocês. Eu vou dar as minhas opiniões sinceras sobre essa câmera, tá? Porque é bem importante, então é legal, né, eu falar sobre isso porque eu trabalho mais com vídeos, né? Tem outros vídeos aqui no YouTube que você pode encontrar, por exemplo, do Armando Vernalha, que é um dos creators da Lumix também, e ele já fez um vídeo falando sobre a G100D, ele traz alguns aspectos técnicos ali, principalmente para fotografia, então se você é fotógrafo, é interessante que você veja esse vídeo também. Eu vou focar um pouquinho mais na parte de vídeo aqui, e aí a gente vai bater esse papo aqui tão interessante sobre a Lumix G100D. Durante os inserts você vai ver que ela tem alguns adesivos da Fullcine. A Fullcine é uma locadora oficial da Panasonic, então você encontra equipamentos da Panasonic para você utilizar ali nas suas produções, tá? Aqui em São Paulo. Não sei se eles enviam, é interessante você entrar em contato para saber sobre isso, tá? Então, o link vai estar aqui na descrição para você entrar em contato com a Fullcine, ver valores e tudo mais. É interessante ter uma locadora que tem os equipamentos Panasonic e a Fullcine é uma delas. Sem mais delongas, vamos falar então sobre a G100D aqui. Então, se você é um profissional do audiovisual, já trabalha com Lumix, está procurando uma câmera B para produções, talvez a G100D seja uma delas, ou se você também é um entusiasta da fotografia e filmagem, talvez a G100D seja para você. Essa é uma câmera Micro Four Thirty que ela tem um sensor menor do que o full frame e menor do que o sensor crop, tá? Mas isso não quer dizer que você vai perder em questão de qualidade de imagem, não tem nada a ver isso. Como é um sensor menor, você tem uma perca de baixas luzes, e o que isso significa? Significa que ele é menor, então ele recebe menos informação de luz, no caso, dentro do sensor aqui, e isso faz com que você tenha um limite maior de ISO ali na hora de você captar alguma imagem, mas isso não reflete na qualidade em si que é gerada da imagem dessa câmera aqui. O sensor dela é um sensor de 20,3 megapixels, então é um sensor interessante, tá? Você pode combinar ali com, por exemplo, uma GH6, uma GH7, até mesmo uma GH5, que você vai ter cores semelhantes, tá? Isso é muito bom, muito interessante. Um outro diferencial dessa câmera aqui que eu gostaria de trazer é que ela já tem o V-Log instalado, tá? Antigamente, as câmeras da Panasonic ali, até a GH5, você não tinha o V-Log instalado, nem a G9, e isso era ruim, porque você tinha que comprar um código para instalar o V-Log. E o que é o V-Log? O V-Log é um perfil de cor que quando você capta a sua imagem, você tem mais informação nas baixas luzes e nas altas luzes, trazendo menos saturação, menos contraste, te dando ali uma possibilidade de trabalhar na pós em cor muito mais eficiente, porque você tem mais controle tanto nas baixas luzes quanto nas altas luzes e também na gama de cor. Sobre o corpo da G100D, a gente pode destacar algumas coisas como uma sapata com conexão, então você consegue ali conectar, por exemplo, um flash externo ou algo do tipo, isso é bem legal. Nós temos um pop-up aqui de flash também, que é propriamente dito da câmera, e pode te facilitar ali no dia a dia, caso você precise de alguma iluminação extra para fotografias, tá? Ela vem já com uma lente do kit, que é a 12-32, que ela é uma lente que começa ali em 3.5 e vai até 5.6 na faixa de zoom. Então, quando você está em 12mm ali no caso, ela vai apresentar uma abertura de 3.5 e quando você fecha o seu zoom em 32mm no caso, você tem ali o diafragma em 5.6. Ela é uma câmera relativamente pequena e ela é menor do que a minha S9. Eu trouxe até aqui a S9 para a gente fazer esse comparativo. Né, olhando de frente aqui, você já consegue perceber que ela sim é menor do que a S9, tá? Lembrando que a S9 é uma câmera full frame, né? Então ela não tem o EVF, algumas coisas que, no caso, a G100D tem, né? Então a G100D tem
um EVF, coisa que a S9 não tem, e também a sapata, no caso da S9 é fria, e a sapata da G100D é uma sapata com conexões. Isso é bem legal, bem interessante da gente falar aqui. Então, relativamente menor e um pouco mais leve que a S9. A S9 eu já considero uma câmera leve, é a minha câmera principal de uso para vlogs e fotografia de rua, mas a G100D ela é uma câmera muito leve, tá? E ela cabe em qualquer lugar. Juntamente com a lente do kit, você consegue colocar em lugares pequenos e vale super a pena ali para você carregar, né, rapidamente ali uma câmera com você. Falando sobre botões, nós temos aqui um dial frontal, a gente consegue controlar a abertura do diafragma, tá? Na parte de trás a gente tem um dial giratório que é para você alterar a velocidade, tá? O shutter da sua câmera em si. Nesse mesmo dial, ele é clicável, tá? Então você consegue clicar na parte de cima, de baixo e lateral. E você tem o controle de ISO, do outro lado você tem o controle da parte de modos de foco. Na parte de baixo você tem o controle de disparo, se você quer ali mudar entre o disparo único, disparo contínuo e assim por diante, então é bem legal. Do outro lado você tem o white balance e assim por diante. Ainda assim, na parte de trás você encontra o botão de multimídia ali para você ver as mídias que você fotografou ou gravou, isso é bem legal. Você tem um botão de quick menu e também a lixeira. E você tem o DISP ali de display que você consegue alterar entre as informações que você vê no display da câmera apertando esse botão. A gente tem o FN1, que é um botão de exposição, a gente tem o botãozinho vermelho de REC, tá? Temos um dial aqui giratório para você mudar entre os modos, modo de filmagem, modo manual, modo S, A, P e A, que é o modo 100% ali automático e assim por diante. Nós temos um modo customizável, que é interessante se você quiser customizar ali algum modo específico para você usar na sua câmera, vale super a pena você ter esse modo aqui. Do outro lado a gente tem o FN3 com o Live View ali, que você consegue alterar entre o sensor do viewfinder, porque essa câmera no viewfinder dela, ela tem um sensor que quando você aproxima a câmera, automaticamente ela habilita, né, o viewfinder. Então se você não quiser que habilite ou algo do tipo, porque às vezes acontece de você trazer a câmera perto do corpo e ela vai habilitar o viewfinder, então ela vai sumir do LCD. Então se você não quiser que isso aconteça, você consegue, por esse botão aqui do Live View, alterar esses modos, tá? E o FN4, que você consegue enviar ali fotos de forma rápida para o seu celular. Uma outra questão que é interessante da gente saber é que esses botões eles são todos customizáveis, tá? Então, desde o FN1, FN2, 3 e 4, você consegue customizar da forma que você bem entender, tá? O que mais faça sentido ali para você de ter nesses menus rápidos, nesses botões rápidos no caso. Então você consegue escolher se você quer, por exemplo, colocar para alterar entre o modo log e o modo standard em um dos botões. E assim por diante. A bateria dessa câmera é relativamente pequena, tá? Eu não cheguei a testar quanto tempo dura a bateria dela, mas se eu não me engano é a mesma bateria da G7. Para quem tinha G7 ou já usou uma Lumix G7, sabe que a bateria dela era diferente, por exemplo, da GH5. Essa câmera ela tem uma entrada só de cartão SD, isso também é importante saber, que fica no mesmo lugar da bateria. E o que muda em relação a isso? Até digo que essa câmera aqui, ela é uma câmera muito semelhante à G7, não na construção do corpo, mas nas specs. A diferença está aí. A Lumix G100D, no caso, ela tem o sensor estabilizado, que, cara, isso facilita muito para quem fotografa com a câmera na mão, né, 100% ali, e precisa ter stops de estabilização no sensor. Você tem tanto a estabilização mecânica do sensor, quanto a estabilização digital, que isso facilita muito também para quem filma na mão. De repente você vai fazer o seu vlog ali ou algo do tipo, e aí você já tem, no caso, uma câmera estabilizada, com um sensor estabilizado, e isso faz total diferença. Um ponto importante sobre essa lente do kit que é interessante a gente falar aqui e ressaltar é que essa lente aqui, por ela ser pequena, eu acho que não coube um anel, por exemplo, de foco, né, manual. Então a gente só tem ali o autofoco automático, que para mim é um problema. Por quê? Porque essa câmera aqui ainda tem
o método de foco de contraste, que é o método de foco antigo da GH5, da G7 e assim por diante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela não vai ter um autofoco tão preciso quanto as câmeras novas da Lumix, que é a S5 II, S5 IIX, S9 e assim por diante. Então, é importante parar e prestar atenção sobre isso, tá? Você tem o autofoco antigo. Em questão de specs de vídeo, que é mais interessante para quem é videomaker, a gente tem aqui o 4K em 30 fps, 30 e 24 fps, que é um 4K bem decente, tá? E aí também nós temos em Full HD, 60 fps e 30 fps. Ah, Victor, mas não tem o 4K 60. É, realmente não tem o 4K 60 aqui, mas não tem problema. Por quê? Porque se você precisar mesmo para fazer um conteúdo ali em 60 fps, o Full HD dela é um Full HD interessante, com qualidade e que você consegue usar, tá? Ela não é uma câmera que tem ali altas taxas de bitrate, tá? Então é interessante você saber disso também. Então ela é uma câmera mesmo para ser uma câmera B, se você é um videomaker ali e precisa, por exemplo, gravar uma entrevista com duas câmeras. Ela vai te servir muito bem. Em questão de perfil de cor, nós temos do Standard, Vivid, natural e assim por diante, até o Vlog, que é um dos pontos mais importantes, pelo menos para mim hoje, que trabalho com pós-produção das minhas imagens. Então eu considero o Vlog como uma ferramenta extremamente importante para a câmera de vídeo, tá? E ela tem esse Vlog. Eu recomendo você, se for comprar essa câmera aqui, além de ter a lente do kit, tá? Pensando no autofoco, você ter uma lente também, né, Micro Four Thirty, que realmente faça sentido para você e mais clara, tá? Por quê? Porque se você, por exemplo, comprar uma 15mm da Leica, que não é uma lente cara, mas é uma lente pequena e também leve, você consegue deixar ela diretamente aqui na tua câmera tranquilamente, tá? Leva a lente do kit só para você ter uma segunda lente, mas você vai fazer fotos ainda melhores e com uma luminosidade ainda melhor, né? Porque a lente 15mm, se eu não me engano, é 1.7 e vale super a pena você ter ela porque ela é muito bem construída e leve, tá? Eu tenho aqui uma outra lente só para você entender a diferença das lentes Micro Four Thirty, tá? Eu trouxe aqui uma 85 full frame, tá? Essa 85 full frame é a que eu uso na minha S9, ela é uma lente prime. E eu também tenho uma 85, relativamente 85, porque na milimetragem dela ela é uma 42.5. Só que como o sensor Micro Four Thirty, ele tem um crop de 2 vezes, qualquer lente que você pegar com a milimetragem, no exemplo, 42.5, automaticamente você tem uma conversão de 2x, tá? Então ela tem um aspecto de uma lente 85mm, tá? Olha a diferença da 85mm, deixar aqui um pouquinho de lado, da 85mm Micro Four Thirty, no caso, e da 85mm L-mount, tá? É muito maior, muito mais parruda, muito mais pesada, e essa aqui é muito menor, construção dela, que essa aqui, deixa eu ver se ela é Leica, que eu não lembro, não, essa aqui é Lumix. A construção dela é de alumínio, dessa lente aqui. E mesmo assim ela é mais leve do que essa aqui. E por que que as lentes Micro Four Thirty, MFT Micro Four Thirty, são mais leves do que as full frames? Primeiro que você precisa ter um campo menor de vidros para cobrir o sensor MFT, e isso faz total diferença na construção da lente em si. Então você tem uma construção de vídeo menor. Isso não quer dizer que é uma construção com menor qualidade. Não, ela só é uma construção menor no tamanho porque ela precisa de vidros menores para cobrir um sensor MFT. Então você tem, por exemplo, essa aqui é uma 85mm 1.7, tá? Que é bem interessante, eu uso muito essa lente aqui e eu super levaria num kit. Olha isso aqui, gente, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui cabe em qualquer lugar. E quando eu pego e sinto o peso disso aqui, cara, é incrível, porque daí você é louco. Que é incrível, você não vai precisar carregar muita coisa na tua mochila, sabe? Você já consegue ter uma câmera ali que é leve, ter uma lente leve e ter imagens de qualidade da tua viagem ou talvez de um trabalho que você queira fazer ali, ou até mesmo para você que é criador de conteúdo. Então, a gente sabe, eu como criador de conteúdo, eu sei que quanto mais leve o equipamento, melhor. Até por isso que eu peguei a S9, porque a minha S5 IIX ela é praticamente duas vezes,
acho que quase 2 vezes mais pesada do que a minha S9. Então, quando eu coloco no comparativo, eu uso a S5 II e a S5 II para vídeos profissionais, mas a S9 para os meus conteúdos, e eu tenho uma qualidade semelhante, sabe? Então, vale a pena você investir em um equipamento que tenha uns specs interessantes e que faça diferença no seu dia a dia. E eu acho que a G100D é essa câmera para você que quer ter ali uma câmera para viagem, para vlogs. Lembrando, né, eu não falei isso do corpo dela, mas ela tem a entrada para microfone. Ela não tem a saída de fone, mas tem a entrada para microfone, e também lateralmente aqui a gente tem a saída HDMI, que é a micro, tá? Micro HDMI, e também para você carregar ela um tipo C, que vai carregar super rápido, porque essa bateria aqui, ela é uma bateria menor do que as câmeras full frame, e vale a pena aí você ter um carregador extra com você, sempre que possível, tá? E aí vem a pergunta que não quer calar. Vale a pena ter essa câmera? Vale, dentro desses aspectos que eu te falei. Se você quer ter uma câmera B para uso profissional, cara, vale super a pena. Eu recomendo ela como câmera A para uso profissional? Profissional não. Por quê? Porque ela vai ter alguns recursos que vai deixar a desejar ao longo do tempo. Por exemplo, a falta de uma entrada de fone de ouvido, tá? Se você não tem uma entrada de fone de ouvido, a probabilidade de você perder o áudio em alguma gravação é, cara, quase 50%, né? 50% de certeza que você vai ter um áudio bom e 50% de certeza que você vai ter um áudio ruim, dependendo do tipo de captação que você faz. Pensa que você vai captar, por exemplo, no ambiente externo, se tem um avião passando, ou se tem, por exemplo, uma moto passando do lado, ou ruído ali de vento, tá? Porque pode acontecer com, né, rajadas de vento grandes ali, e você perdeu aquele áudio que talvez seja tão importante. Então eu acho que ela não é uma câmera que você deveria pensar como câmera A para vídeos, né, no caso, e uso profissional. É uma câmera que você pode ter ali para uso como câmera B, ou se você é produtor de conteúdo, usar ela para usos de conteúdo tranquilamente, porque você consegue ter mais tempo ali para gerar os seus conteúdos. É uma câmera muito leve e você consegue colocar em qualquer bolsa, e isso faz a diferença, tá? Então, vale a pena ter? Vale. Vale a pena para fazer fotografia? Vale. Vale a pena para fazer vídeo? Vale também, desde que você entenda que ela é uma câmera com limites e você precisa entender esses limites para poder usar ela de forma coerente com aquilo que você realmente precisa, beleza? Então eu gostaria de agradecer a você que ficou até o final desse conteúdo aqui, assistindo esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque é muito importante, principalmente para a gente que é criador de conteúdo, ou no meu caso, que eu tenho uma produtora, eu trabalho, eu ainda gero conteúdo. Para mim, é um esforço muito grande parar para gerar esses conteúdos, porque não é a minha função principal. Gostaria que fosse, mas eu ainda dependo, né, de fazer outros tipos de trabalho. Então, cara, deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar aqui no vídeo o que você achou, o que faltou também, para às vezes a gente prestar um pouquinho mais de atenção sobre aquilo que vocês realmente querem saber aqui no canal, tá? Então, vale super a pena eu saber o feedback de vocês, e obrigado para você que sempre apoia o canal, e eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas sobre a G100D. Obrigado, Panasonic Brasil, pelo envio da câmera, e um abraço aí para todo mundo que ficou até o final.